Olá, sejam bem-vindos ao Iluministas, o podcast que discute o setor energético com clareza. Esse é um espaço que coloca a luz aos temas complexos, sempre com os maiores especialistas do país. O Iluministas é uma iniciativa do Instituto Pensar Energia. Eu sou Juliana Melcop e nesta segunda temporada vamos discutir um tema fundamental para o desenvolvimento do Brasil: reformar antes do colapso. Uma jornada para decifrar, traduzir e provocar a reforma estrutural do setor elétrico. Para isso, trouxemos 3 especialistas para o debate. Gostaria de dar as boas-vindas a Joísa Dutra, diretora do Centro de Regulação e Infraestrutura da FGV, Luiz Eduardo Barata, ex-diretor-geral do ONS e presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, e Rui Altieri, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica. Para enriquecer a discussão, está conosco também Edivaldo Santana, ex-diretor da ANEEL e consultor em regulação energética. Sejam bem-vindos e eu gostaria de abrir esse debate com a primeira pergunta. Hoje, o tema do episódio vai ser Justiça Energética, Subsídios e CDE. Então, é o tema do momento, né, desde que a MP 1300 foi publicada. E a MP ela traz, né, um eixo assim, muito claro sobre a redução tarifária. Né? Então, essa redução tarifária viria mediante uma extinção de determinados subsídios. Além disso, ela também traz um ponto super importante, que é a criação de uma tarifa gratuita, né? Uma tarifa social gratuita para uma determinada parcela da população de baixa renda. E aí eu começo com Barata. Barata, você acha que essa proposta trazida pela MP, né, de diminuição dos subsídios, ela é acertada? Ela está no caminho certo para reduzir tarifa? Bom, qualquer medida tomada ou proposta no sentido de reduzir o custo da energia no Brasil, ela é bem-vinda. Agora, eu confesso aqui que eu tenho já há bastante tempo defendido uma reforma ampla, geral e restrita, porque acho que o problema do custo da energia não se restringe à questão dos subsídios a tributos. Acho que um fator importante para o custo de energia que nós temos hoje é a desorganização a que o nosso setor chegou. Mas, obviamente, acho que depois falarei com mais precisão sobre a questão da redução do custo que essa proposta está trazendo. Mas é uma desorganização institucional que você enxerga como problema do setor? Desorganização em todos os sentidos, tanto técnica como institucional, com problemas de governança. E é por isso que nós defendemos, junto ao presidente da República, numa reunião que tivemos, uma reforma ampla, geral e restrita. Vamos voltar para esse tema depois. Mas, Joísa, o que é que você acha da MP e esse ataque, né, a determinados subsídios? Olha só, penso... Bom, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite. Que horário vocês estiverem, que fuso vocês estiverem. Acho que tem um ponto fundamental que todos nós queremos lá atender no setor os objetivos de desenvolvimento sustentável. Acho que nós estamos falando de energia limpa, confiável, segura e que seja pagável, não é, pelas pessoas, affordable, não é, e traga competitividade para as empresas. Então, eu olho cada medida que aparece sob essa ótica. Eu penso assim, como é que essa medida contribui para o atendimento ou para o atingimento desses objetivos? E, principalmente, eu acho que a gente tem muitas experiências que nos mostram que sem ganhos de eficiência não há solução. E aí o Barata diz o seguinte, eu considero bem-vindo tudo que reduza o custo de energia elétrica no Brasil. Bom, a tarifa social não reduz. Ela pode realocar. Uhum. Depois a gente pode discutir em próximas perguntas o que seriam mecanismos adequados. Primeiro, tem uma equipe dedicada, uma equipe que tem pessoas que nós conhecemos, são pessoas competentes, tem um esforço que elas estão fazendo, mas nesse momento o setor se torna mais complexo, mais pulverizado, mais fragmentado, com muitos interesses disputando espaço, seja no Congresso, seja na indústria, e não tem sido possível encontrar uma concertação que permita implementar ganhos de eficiência, que são, no final das contas, a única forma de reduzir custos ou preços e tarifas. Chega ao ponto, né, Joísa, que, concordando com vocês dois, que se for aprovada só a tarifa social, que é meritório, eu defendo isso desde o início, e não forem aprovadas outras coisas, como o
benefício para quem vai pagar a conta, que é a abertura do mercado livre, vai acabar sendo só um aumento de tarifa, né? Que é de 1,6%. Isso é verdade. Então, se não tiver uma eficiência junto, acaba, em lugar de trazer um benefício, vai no sentido contrário. Mas vamos escutar veja, o Rui. a juíza falou em concertação, né? E eu tenho usado muito essa experiência, essa expressão. Eu acho que somente com uma concertação de todo o setor, incluindo, obviamente, a representação dos consumidores, nós vamos conseguir atacar essas questões. Porque o que nós vemos hoje, e a medida provisória faz isso, ela só faz redistribuição. E eu tenho hoje a certeza que o custo global vai aumentar. Se o custo global vai aumentar, alguns pagarão mais. E o que nós vimos defendendo é que todos paguemos menos pela energia. Então, vou chamar Rui para o debate. Rui, você, atualmente como representante de geradores, né? O que é que você achou dessa MP, né, desse ataque a determinados subsídios e uma certa reforma, né, ou semi-reforma, através de um fatiamento? Como é que você vê isso? Juliana, primeiro cumprimentar aqui o Barata, a juíza, o Edivaldo, colega meu de longa jornada já. É um prazer conversar com vocês aqui. Juliana, sem dúvida, todos nós gostaríamos de ter uma reforma, como o Barata falou, ampla, geral e restrita. Isso aí é consenso entre todos nós. Todos nós, eu falo todo o setor elétrico. Mas, será que ela é possível? Essa é a grande dúvida. Nós fizemos um trabalho fantástico na consulta pública 33. Vocês lembram muito bem disso. Deu em quê? Hoje ninguém sabe como é que está o 414, que é a derivada da consulta pública. Há algum tempo atrás, alguns dias atrás, eu estava num evento, o deputado Arnaldo Jardim fez um alerta para todos nós. Estava só o setor elétrico. Este momento não pode ser utilizado para tentar fazer uma reforma ampla, geral e restrita. Não há ambiente político para isso. Aí fica na seguinte situação. Todos nós também concordamos. Se aqui a gente está fazendo ajustes, pequenos ajustes, faz o quê? Não faz nada, faz uma outra proposta de um projeto como o 414 e resultado, até agora, nenhum resultado do 414. Neste momento, eu acho que o setor elétrico não tem realmente ambiente político para fazer uma reforma ampla. Lógico que eu gostaria de uma reforma ampla, e assim, nós sabemos o que fazer, nós sabemos como fazer, mas depende do Congresso. E quando chega no Congresso, a gente sabe. Exemplo do PL das usinas eólicas offshore. Todo mundo era favorável a fazer o PL. Olha no que saiu. Barata e eu temos conversado muito sobre isso, sobre o temor que nós temos com a derrubada dos vetos, que são custos enormes que trarão para o setor. Mas não partiu do setor, veio do Congresso, certamente. Joísa, você quer falar alguma coisa? Eu creio que a gente tem que relativizar um pouco essa história de depende do Congresso, porque o Congresso não age autonomamente. Ele foi trazido para essa conversa e ele é requisitado todos os dias. O que acontece é que existem alguns grupos que são mais articulados em veicularem a sua mensagem, a serem bem-sucedidos nas suas demandas. Mas o Congresso, quer dizer, eu uma vez escrevi um artigo que eu trouxe o próprio caso da Caixa de Pandora, né? O setor foi lá e chamou o Congresso e achou que o Congresso não ia tomar gosto, não ia entender qual era o seu poder. E todos os dias, por exemplo, assim, a gente vê estratégias, por exemplo, hashtags, mas são estratégias de comunicação, e, no fundo, elas estão trazendo até uma outra dimensão. O Congresso não apenas influenciado pelo equilíbrio ou falta de equilíbrio de forças no setor, mas pela própria sociedade. Quer dizer, quando eu trago um hashtag taxado sol, estou querendo trazer outros setores, estou querendo outros segmentos da sociedade para que essa caixa de ressonância, que é o Congresso, possa beneficiar um determinado segmento. Então, assim, o papel do Congresso é super importante, obviamente que é ali que são gestadas as leis e que se tornam políticas e regulação, mas o setor buscou, não é? E agora precisa entender, e lá na Caixa de Pandora o que a gente tem é o quê? Quando se fechou, só ficou presa a esperança. Veja, juiz, eu acho que há uma questão que é importante, né, a gente destacar. É que todas essas questões que emergem na questão do setor elétrico no Congresso, elas são levadas para o Congresso por instituições e interessados no setor elétrico.
Por isso é que eu acho que é importante, como a juíza comentou, a questão da concertação. Que a concertação significa todos em volta de uma mesa, assumindo compromissos de que não vamos usar as nossas forças especiais para induzir e vamos trabalhar pelo bem de todos. Porque o que está acontecendo exatamente é isso. Nós sabemos que os deputados e os senadores sabem muito pouco sobre eólica offshore, sobre térmica a gás natural inflexível. Então, essas questões foram levadas para dentro do Congresso. Mas, Barata, desculpa te interromper, Não. mas você não acha que talvez seja um pouco utópico a gente pensar que vai ter essa aliança entre as diferentes associações, os diferentes agentes, para dialogar com o Congresso? Porque hoje o que a gente vê, na verdade, é a construção de cercadinhos, né? Cada um puxa ali a brasa para sua sardinha, né? Eu compreendo claramente essa dificuldade. Isto é difícil, porque isso exige lideranças fortes, lideranças competentes, capazes, como nós tivemos no passado. Um dos problemas que nós temos hoje, justamente, primeiro, é que é uma coisa natural, e eu acho que até bem-vinda, que é a pulverização, né? O aumento dos interessados no setor, seja no lado da produção, seja no lado do consumo. Agora, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Agora, se nós não tentarmos, se nós não lutarmos por isso, o que nós vamos ter são permanentes problemas ampliados e busca de soluções tópicas. E soluções tópicas não resolvem o problema. Elas resolvem para aquele ponto. Exemplo da MP do Amapá. Resolveu o problema do Amapá, mas criou problema para todo mundo o resto. MP do Amazonas. E essa MP agora resolve o problema do baixa renda, que precisa ser atacado e resolvido, mas cria um problema para o resto todo. Acho que a gente podia buscar inspiração um pouco nessa história de, assim, o que é uma das maiores urgências que a gente vive hoje? A gente vive uma urgência climática. E quando a gente for analisar, quer dizer, a busca de consensos não nos levou a lugar nenhum. E o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é a tentativa de estabelecer uma outra estrutura, uma outra framework. E é uma framework de NDCs, né? Contribuições nacionalmente determinadas. Então, eu concordo com você. Pensar que vai emergir um consenso nessa arquitetura fragmentada do setor é utópico. Agora, a pergunta é a seguinte: existe uma inteligência do setor? Existe. E hoje, as pessoas talvez pudessem pensar que estão perdendo mais do que estão ganhando. Então, eu pergunto o seguinte: o que é um consenso mínimo que poderia ser arquitetado? Eu estava nesse evento que o Rui apontou, em que o deputado Arnaldo Jardim, de fato, trouxe a perspectiva de que não seria possível aprovar nesse contexto do Congresso, uma ampla reforma, mas existiam uns 3 ou 4 temas que poderiam ser abordados. No fundo, a proposta que veio na medida provisória também traz alguns 3 temas, alguns mais 2 ou 3 poderiam ter espaço. E agora, uma alternativa concreta para o setor é dizer o seguinte: vamos identificar o que seriam aqueles temas que a gente poderia acordar e que seriam aqueles mínimos para que esse setor, a partir dessa aprovação, se tornasse melhor do que ele hoje está. A gente tem tido vários exemplos recentes de medidas provisórias que são publicadas e não são convertidas em lei. Uhum. Então, a questão é a seguinte: nós estamos hoje no momento para repetir essa experiência de não converter essa medida provisória, ou será que o setor poderia encontrar arranjos, não é? Consensos mínimos com relação a 2 ou 3 temas que poderiam, então, gerar uma legislação que melhorasse o quadro atual? Juíza, desculpa. Deixa eu... concordando com você que é utópico pensar que todo mundo vai sentar na mesa e abrir mão de um pouquinho, de muito. Acho que isso não vai acontecer realmente, não no nosso cenário. Mas pegando assim na sua toada, vamos supor que aprovou-se essa MP do jeito que foi, colocou mais 2 ou 3 temas, como você falou, saiu do jeito. Na sua opinião, quais seriam os próximos temas a serem atacados? Aqueles que estão caindo de maduro, que nós não podemos deixar de tratar.
Um deles tem que ser a abertura de mercado. Está tratado na MP. Não, peraí. Nós não estamos falando de... eu entendi que você não estava me fazendo a pergunta das adições. Eu entendi que você estava dizendo o seguinte, olha, o que seria... O que seria sucesso aqui? O que seria sucesso? E aí, a questão é a seguinte, eu até tive a oportunidade de escrever essa semana, e eu acho que o Edivaldo vai entender exatamente o argumento. Essa abertura aqui, ela tem que ser acompanhada de uma mudança no nosso sistema de formação de preço. Se não é agora, é o caminho para isso. Porque não basta abrir se a gente não tem um processo de formação de preços adequado, uma arquitetura, garantias e tudo mais, que vá fazer com que este conjunto de consumidores que têm escolha possam negociar com credibilidade, com segurança, para que depois tenham seus contratos honrados, mesmo no advento de crises que virão e que gerarão preços muito elevados. Então, este é um pilar, ele passa, né? Por exemplo, lá no ambiente regulado, a gente também tem uma conversa semelhante, que é a conversa da separação de fio e energia, para ser implementada. Então, essa revisão do modelo de formação de preço acoplado com a comercialização, eu entendo que precisa ser enfrentada. Mas eu só, ainda seguindo no que pode e que não pode ser feito. Eu não vou nem falar do Recebe, porque esse ano de 2003 chegou o que falta, não sei quem falou, é liderança. Em 2003 chegou uma pessoa que entendia pouco do setor elétrico, mas tinha um objetivo. Eu quero dizer, quando o governo quer fazer, ele faz, mesmo que tenha oposições aqui e ali. Essa, que foi a Dilma, né? Vamos falar o nome. O modus operandi é o que, naquele dia, um tempo desse que foi eu, o Barata, lá no Ministério, que chamou, ele disse, olha, se tiver alguma coisa para fazer, antes de ouvir associações, ouça os donos das empresas. Foi isso que a Dilma fez. Ela chamou um monte de técnico para trabalhar lá com ela. Eu estava lá no meio quase todo dia. Presenciamos. E aí tem nós três. Nós quatro. Nós quatro. Quando estava perto de resolver, agora eu vou chamar os presidentes das empresas. O presidente não era nem presidente, o CEO, o presidente do conselho. É isso que nós vamos fazer para... Teve divergência, para cá e para lá, mas ela falou com quem decide e não com quem tem interesse de que a decisão seja aqui ou ali. Então, eu acho que isso Vou pegar esse seu gancho. Deixa eu só fazer um comentário. E ouviu. Ela falou e ela ouviu isso, e mudou de ideia em alguns casos. E outra, Rui, eu acho que é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Eu acho que isso sim, mas... Por que eu acho que fazer tudo isso sem alterar a governança, que aqui não resolve muita coisa? Por exemplo, para o consumidor os demais consumidores residenciais ganhar alguma coisa, tem que ter a abertura do mercado, senão ele vai pagar a conta da tarifa social e sem benefício algum. A Abracel fez uma conta e diz, olha, como alguns custos que hoje eram só do ambiente regulado, agora passa para o livre, e ele fez a conta, o benefício de migrar reduz para 50 e poucos reais. Então, e se o consumidor, Edivaldo, por exemplo, vai migrar, ele vai olhar a tarifa final. Então, quando eu ponho os 58 nos 700 e pouco da tarifa média, qual é o meu incentivo a migrar? O que eu quero dizer não é que eu acho que continua ainda interessante. Eu não vou migrar por causa de 3, 4% de diferença. Mas é que quando fica no âmbito político do Ministério, que não olha o todo e sim as partes, não teve uma coisa que a ANEEL chama de análise do impacto regulatório. Duvido que alguém tenha feito essa análise para dizer, se for só isso e isso aqui não for aprovado, tem que ter mais coisa. Então, eu acho que é isso que eu acho que podia ser essas mesmas medidas, mas bem estudada para avaliar o impacto. Tem um debate aqui, Um comentário rápido que eu quero fazer. A juíza só deu uma medida, que era a melhoria da formação de preço, que todo mundo também é sempre... Não, eu tenho outra. Eu ia falar a segunda. O comentário que eu queria fazer, o Edivaldo se pautou muito na reforma de 2003, 2004. Eu vivi as duas, em 98 também. É óbvio que o quadro hoje é muito mais complexo, porque a diversidade é maior. Mas é uma ilusão imaginar que em 98 não havia conflito e briga de interesses. Certeza. Havia. A Eletrobras não queria, né? Não queria. Não queria. E as estaduais também não queriam. Isso. CEMIG, CESP e Copel. Em 2003, 2004, Tomasquim comeu o pão que o diabo amassou também. Até porque ele tinha que convencer a Dilma e tinha que fazer aquela mediação. Também havia conflito. Então, o conflito sempre vai existir.
Isso não resta a menor dúvida. O que eu acho é que a gente precisa, como o Edivaldo falou, ter um objetivo claro, para onde é que a gente quer ir. Isso eu acho que hoje está muito diluído. Cada um quer ir para um lugar. Um quer botar a térmica a gás inflexível onde não tem gás, o outro quer que o seu subsídio seja o último a sair, como foi dito. Eu fui o último a ganhar subsídio, eu tenho que ser o último. Esse evento foi bem emblemático, né? Não é verdade? Um comentário desse é surpreendente. Então, esse é que eu acho que é a questão. Por isso é que eu falei da questão da liderança, é que falta um objetivo claro. Um objetivo claro para onde a gente quer ir. Como a gente vai chegar lá, tem vários caminhos para chegar. E também concordo que eu defendo uma revisão ampla, geral e restrita, sabendo que ela não vai ser implantada de um dia para outro. Agora, todas as questões têm que ser mapeadas. Todos os problemas têm que ser colocados. Porque senão você resolve um problema, mas cria uma série de outros, que é o que tem acontecido. O sistema... Veja, o presidente da República, quando eu estive lá, eu fui um dos 8 que estive lá. O presidente disse para o ministro Alexandre Silveira: Alexandre, nós temos que construir um novo programa energético para o Brasil. Vamos fazer isso. Ouvindo todo mundo, inclusive os políticos. Foi isso que ele disse para o ministro Silveira. Não foi o que aconteceu. Pelo menos o meu segmento, que é o segmento dos consumidores, não foi ouvido. Eu sou do seu segmento também, eu sou uma consumidora. E eu acho que o ministro entendeu o recado. Mas depois... não ouvi. Primeiro aqui, o Rui me cobrou, disse, não, peraí, você só tem uma medida. Bom, primeiro, assim, informação de preço está longe de ser uma coisa pequena, né? Claro. Está longe de ser. Aliás, eu também fiz uma reflexão. Assim, é difícil. A gente pensa, mas cada vez que a gente se aproxima de um tema, a gente vê ele com outro ângulo e eu acho que, assim, até com crescente clareza, às vezes. Felizmente, né? E eu acho que o ponto que, para mim, é fundamental é o seguinte: nós hoje não temos um mercado funcional. Então, nós estamos colocando essa bala de prata, dizendo que a abertura vai resolver todos os nossos problemas, mas se nós não tivermos uma formação de preço adequada ou negociações adequadas, você vê que a gente teve recentes episódios de default, que, são vários. A gente tem recontabilizações e tudo mais, quer dizer, tudo mostra a fragilidade do nosso processo de informação de preço. Esse é um ponto. Mas vamos lá numa segunda medida que eu acho que é um pouco o moto aqui dessa questão. Por exemplo, o próprio fato aqui do bolso. O presidente Lula está anunciado aí, está pretendendo anunciar um programa que é chamado Luz para o Povo, não é isso? Luz do Povo, alguma coisa assim. Exatamente porque ele está querendo ali sensibilizar politicamente as suas bases e tudo mais, e aí vem aqui essa gratuidade dos 80 kWh, que já quer dizer, a gente tinha um programa anterior que tinha um escalonamento até 220 kWh, e agora aqui a gente vai dar 80 kWh. E tem um escalonamento para 120, né? E tem um escalonamento, um benefício tributário até 120, para quem está cadastrado e tudo mais. Hoje eu estava falando com uma pessoa da minha equipe e ela estava dizendo o seguinte: a última mudança que foi implementada, 2022, ela deixou um gap de 7 milhões de famílias que ainda não conseguiram ser alcançadas, que têm o direito e não conseguiram ser alcançadas. Então é o seguinte: a própria questão do foco de uma política de capacidade de pagamento é algo que precisa ser revisitado. E agora a gente diz, não, vamos dar 80 kW e depois benefícios e não sei o que é para cada um. Quais são os cuidados? Primeiro, isso aí tem efeitos. Notadamente, não tem incentivo ao consumo eficiente, que é um pilar aqui da política energética. O Brasil é signatário de acordos climáticos e tudo mais. Segundo, assim, a gente poderia ser inventivo. Outras indústrias têm feito esforços de diferenciação para poder atrair o consumidor. Por quê? Porque é preciso ter um engajamento entre a utility, aquele prestador de serviço, e o consumidor, mesmo de baixa renda. E com isso a gente cria aquela gratuidade. Então, não está também na direção. Poderia ter feito demonstração para outras indústrias. Digamos que outras indústrias ou outras utilities também acabem sendo instadas ou demandadas para poder dar gratuidade. Trouxe já o caso do saneamento, que é um caso que a gente estuda bastante. Isso poderia ter efeitos deletérios sobre um setor que ainda tem muitos investimentos a fazer e é uma política prioritária para nós. Mas tem um outro ponto que é o seguinte, e que conversa com a governança. O que a gente faz hoje, a gente tem muitos programas de governo beneficiando as mesmas pessoas que são
os candidatos a essa tarifa social e a tarifa social renovada. E aí a gente vai lá e tem o Bolsa Família, a gente dá a renda, aí depois a gente diz, não, você precisa de 80 kWh de energia elétrica. Não, mas aí você precisa de um botijão de gás. Ah, mas você precisa de mais alguma coisa. Então, essas políticas são fragmentadas. E, no fundo, o objetivo principal é garantir proteção social. Existe uma externalidade em acessar energia elétrica para subsistência e a gente gostaria que as pessoas pudessem consumir todas essas cestas. Então, tem só um caso que é super interessante. Eu estava vendo uma pesquisadora, que analisa a experiência até dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, o grande programa, que é o Low Income, que é o LIHEAP, ele, na verdade, não é um programa do Department of Energy. Ele é um programa do Department of Health and Human Services. Então, exatamente entendendo o seguinte, olha, eu preciso entender quem é aquela família, quais são as necessidades e como atendê-las. E não pegar e botar cada ministério, cada coisa, sair fazendo, não, agora eu quero isso, e aí dar um anúncio, agora eu quero aquilo. E no caso do setor elétrico, a gente tem uma comodidade adicional. Porque, no fundo, a conta não é do Tesouro. Então, eu chego a dizer o seguinte, não, mas espera aí, agora eu vou mudar desse programa aqui, vou passar para esse aqui, e a conta é sua. Então, No final... vai aumentar. É um pouquinho só que vai aumentar. 1,6%, né, por cento. Assim... Não se trata de... A questão é a tese. A questão é a tese. Nós estamos dizendo o seguinte, vamos lá, começar na questão do barata. Reduzir o custo de energia elétrica no Brasil é sempre bem-vindo. Não estamos reduzindo, não estamos contribuindo para o aumento de eficiência. Porque tem que reduzir para todo mundo. O custo da indústria de eletricidade é quem tem que diminuir. E esse programa vamos chamar nem de reforma, né? Esse programa que foi mandado, ele não reduz, ele aumenta. E ele pode não atingir, olha só, ele pode não atingir quem precisa e nem fazer quem precisa tomar a decisão certa. Vamos pôr o Rui dessa roda aqui. Rui, eu queria te perguntar algo mais específico em relação à perda do desconto, né? O problema é que o Rui responde uma pergunta e faz 3 mais complicadas. Não, mas e ainda nos questiona. Não, mas peraí, sua resposta aqui... Não, mas é bom, é bom. Ele é o entrevistador. O Rui é o entrevistador. A juíza falou do problema social do Brasil, quer falar do problema elétrico. Rui, não se intimide também com isso. Peraí, o meu ponto é exatamente esse. A tarifa social tem um objetivo social, mais do que elétrico. Não, com Até certeza. Porque a gente precisa aumentar o consumo per capita no Brasil. Então, defender os 80 mas não pode vir um efeito também disso, né? Achar que 80 é desperdício, quem consome 80 é desperdício, juíza, me desculpe, não é muito pouco, juíza. Olha são só, 4 isso... lâmpadas, são 4 lâmpadas, uma tomada e uma geladeira, é muito pouco para a nossa realidade. Juíza. Olha só... Não diga que é desperdício, incentivo de desperdício, porque, muito pelo contrário, quem consumir 80 e... Coitado, quem está consumindo só 80. Rui, assim, eu acho que, assim, ou a gente pensa as questões, assim, com alguma métrica e com alguma organização, ou a gente... então, assim, por que é 80? Por que não é 100? E por que é quem está nesse programa e por que não é quem está no outro? Assim, tudo bem, eu respeito a sua forma de pensar. Acho que tem um esforço meritório que foi feito lá. Mas, assim, eu entendo que alguém tem que fazer esse tipo de questionamento. A gente não pode sair sempre... Edivaldo, convivemos muito proximamente. Não pode ser só boiada. A gente está falando aqui de uma oportunidade de melhorar. A gente não pode chegar a dizer assim, achômetros ou achismos. Não, mas eu achei isso, com todo respeito, eu achei que não foi apropriado achar que quem vai consumir até 80 vai dispersar energia. Só isso que olha só, vamos lá. Não, olha só. Primeiro, assim, assim, cuidado com a edição. Quando a gente está fazendo um raciocínio e tudo mais, a gente fala uma coisa e, tipo assim, eu estou falando assim, por princípio, por exemplo, interagimos todos vocês, com o Luiz Maurer. Primeiro, eu tive a oportunidade de fazer discussões, assim, longas e tudo, quer dizer, uma pessoa que a gente conhece, um cara que dedicou a sua vida à eficiência energética e que dedicou a sua vida também até a entender programas sociais. Então, eu estou dizendo o seguinte, o que é a minha avaliação? A minha avaliação, e não é, assim, achismo, é que, nesse ponto, a gente não está andando na direção correta. E eu estou dizendo o seguinte, a gente está aqui diante de uma oportunidade. Esta medida provisória foi encaminhada ao Congresso. Nós estamos dizendo que existem pontos que poderiam
Ser avançar, melhor, sim. Uhum. melhorar. Sem dúvida, Então é o sem seguinte, dúvida. assim, se vocês são iluministas, vejam, eu não estou me considerando uma iluminista, também mas não. se vocês estão aqui para iluminar, Você é iluminada. se nós já iluminada, porque tem luz aqui, né? Estou sendo iluminada, né? Se o propósito aqui é trazer luz ao debate, eu entendo que esse tipo de reflexão é importante. Não, acho que é Não, super Só importante. para deixar claro, Júlia, eu concordo em parte com o que você falou. Só achei que quem consumia até 80 desperdiçar energia... Rui, assim, só para fazer uma mediação aqui, acho que a gente está discutindo muito mais a filosofia do que o número, né? Isso, ok. Até porque, assim, se você consumir 40 kWh no mês, você vai ter um desconto também, né? Vai ter a gratuidade até 80, depois você tem 40 extras ali, né? Para completar os 120, sem pagar a CDE. E aí eu vou resgatar isso da CDE, né? Que é uma conta que está crescendo sem parar, né? Mas antes da gente falar um pouquinho da CDE, vou pegar um gancho de Barata e de Edivaldo, essa questão do mote político, né? Para mim, ficou muito claro que o objetivo da SMP é reduzir a tarifa, especialmente para o consumidor de baixa renda. Então, existe uma tentativa do governo de fazer um programa social através de um encargo tarifário, né, que é na CDE. Então, esse tipo de subsídio cruzado que a gente tá instituindo, né, mais um que a gente está instituindo dentro da tarifa, acho que é essa crítica, né, que a Joísa está construindo aqui. E da ausência de eficiência. De uma ausência de eficiência que talvez não devesse estar nesse lugar onde está colocada, né? Esse benefício. Então, talvez tivesse que ir para o Tesouro, ou que a gente tivesse que criar um programa mais genérico, né? Mais geral, agregando todos os subsídios. Então, me parece que esse é o objetivo do governo com a medida provisória. Não sei se vocês concordam com isso, mas existe uma liderança política, digamos assim, voltada à implementação dessa tarifa. Então, claro que outras coisas vieram agregadas, muitas para tentar realocar esses custos da CDE, né? E aí eu vou dirigir a pergunta para a Rui, né, que trabalha junto com os geradores. Como é que é visto esse impacto dessa realocação de custos, né? Porque o governo, inclusive, declarou, ao propor a medida provisória, que ele queria deslocar os custos, né, do desconto para o segmento consumo, né, que uma parte desses custos que hoje estão na CDE fossem destinados a cobrir essa tarifa social. Como é que você vê isso, Rui? Posso somar uma pergunta para o Rui? Pode. Posso somar uma pergunta para o Rui? Na linha daquelas medidas assim que são as medidas de núcleo que mereciam ser aprovadas nessa oportunidade, o que os produtores independentes poderiam, o que seria para eles fulcral, principalmente considerando o que é o desafio que hoje está colocado para nós? O desafio é o desafio de integração de renováveis. E o desafio é da integração de renováveis, e a gente precisa entender que a integração de renováveis é muito mais do que implantar solar e eólica, e que a gente tem um parque hidrelétrico que tem grandes contribuições para essa integração. E aí, Rui, se você pudesse, assim, até de modo positivo, dizer o seguinte: olha, como é que a gente adapta contratos para que esses ativos que tantos serviços podem prestar, para que eles pudessem efetivamente prestar e serem remunerados para essa prestação desses serviços tão importantes para a integração de renováveis? Vamos lá. Medida positiva, Rui. Pois é. Primeiro, respondo quem? A doutora Joísa ou a Juliana? Juliana, como você preferir. A questão do desconto. Não, a questão do desconto. Te dei uma deixa, né? Tipo, pô. Obrigado, viu? Juliana, primeiro respondendo. Os produtores independentes têm muita preocupação quando se altera o passado. Então, diversos projetos estão em andamento, em início de amortização, e foram planejados e se sustentam economicamente do jeito que eles foram planejados, com este desconto. A questão do desconto para as próximas outorgas já está resolvido, ninguém discute mais isso. A preocupação dos produtores independentes aqui da PIN é com projetos que estão no início da vida operativa, estão começando a ter a sua amortização e vão ter uma mudança pesada no seu equacionamento financeiro e econômico. Isso preocupa muito. Então, a proposta, inclusive, que nós fizemos uma proposta de emenda para que fosse eliminada essa condição para as usinas existentes, para não ser resolvido. Então, esse é um ponto bem
Deu eco aí? Deu eco. Tem que ver. Aqui está normal. Aqui também. Tá, então, assim, esse é um ponto que está resolvido para a gente. O futuro, eu acho que está em andamento, ok. Eu vi diversas declarações do corpo técnico do Ministério dizendo que estão abertos para proposta. Nós fizemos uma proposta para eliminar este ponto. E, juíza, passando para a sua colocação, você sabe muito bem, né? Aqui na PIN nós temos geradores eólicos, solar, biomassa, hidráulico, térmico, temos todas as fontes. E o nosso principal objetivo aqui é não ter privilégio nem discriminação para nenhuma fonte. E o que faltou na nossa leitura, nesta MP, foi atacar a micro e mini geração distribuída. Respeitando tudo que foi colocado pela Lei 14.300. Dá um exemplo aqui. A autoprodução por equiparação foi tratada. Está em lei, está tudo certinho, mas foi tratado. Pode-se discutir se está muito pouco, se está muito pesado, isso pode se discutir. A micro e mini geração compartilhada não foi tratada. E a gente sabe que tem problemas, tem um desvio aí. Hoje, o mercado livre de baixa tensão já é atendido pela micro e mini geração compartilhada. Isso não foi pensado assim. Na nossa opinião, cabe uma avaliação. Também fizemos uma proposta que foi acatada pelo deputado para que toda micro e mini geração compartilhada nova, para ser coerente com a nossa posição anterior na resposta para a Juliana, também pague todos os custos da rede. E aí, se está certo, o mercado de baixa tensão é uma questão de inclusive diversos trabalhos desse livro, insistindo que ela faça uma fiscalização dessa questão. Então, se você pergunta o que faltou, aqui na PIN faltou essa questão de tratar uma única fonte, que olha, era pequenina, foi crescendo, hoje está musculosa, é grande, não tem por que ter tratamento diferente. Quem implantou um projeto lá atrás com esses benefícios, que se respeite daqui para frente, não. Rui, eu acho, tudo bem, bons argumentos, bons pontos, eu também sou favorável que faça de tudo, mude, mas sem mudar o passado. Essa é uma tradição nossa. Mas nós temos que perder o costume de, por exemplo, pensar que é seguro um modelo de negócio que se sustenta em subsídios, né? Se sustenta numa coisa que é insustentável. Então, eu acho que a Espanha cortou retroativo. De agora acabou retroativamente. Acho que fica ruim para o Brasil fazer isso, mas tem que ser uma transição muito curta. E quando fala, se cortar retroativo, quem fez ou quem fez o modelo de negócio sustentado subsídio vai perder. Mas tem gente que está perdendo durante um bocado de tempo para pagar toda essa conta, entendeu? Então, não é só o benefício de um lado e só ganho do outro. Mas eu acho que tem que ser feito o possível para não mudar retroativamente. Mas o modelo de negócio hoje, o bom gestor é o cara que não. O meu modelo de negócio se baseia em obter o máximo de subsídio possível. Então, não existe modelo de negócio com maximização de subsídios. Eu acho que... Eu tenho mais uma coisa, mas eu vou deixar... Não, eu queria uma pergunta com relação a esse tema. Você diz o seguinte... Para o Rui, né? Para vocês dois. Mas a pergunta é quase técnica. Vamos lá. O que significa não retroagir nesse caso? Porque, digamos o seguinte, o cidadão vai lá, fez uma implantação. Aí, dali a pouco, ele descobre que ficou in the money, ficou a custo efetivo fazer uma substituição. Isto ali, quer dizer, ele faz esse ganho, ele faz essa mudança. E aí a gente diz o seguinte, não, mas eu não posso revisitar a sua tarifa. Qual é o marco do não retroativo? Faz sentido essa pergunta, Rui e Edivaldo? Faz todo sentido. Acho que não existe o marco. O cara que toma uma decisão desse tipo, que vai sustentar o modelo dele. Isso me preocupou um pouco, porque esse caso do autoprodutor por equiparação, então grandes empresas fizeram isso. Eu falei, nossa, como é que uma grande empresa internacional vai sustentar um grande negócio nisso? Mas não tem, o cara fica muito sujeito a vontades políticas, é difícil comparar o que ele ganha ou o que ele perde em retroagir com o que outros perderam ou gastaram para pagar aquilo. Entendeu? Então, eu vejo desse jeito. Por isso que eu acho que é ali, é o fio da navalha, mas essa é a grande discussão, entendeu? E isso, o modelo de 98 lá, o Recebe, cuidou muito bem. Diz, olha, a transição é de 5 anos
se vira, não interessa quem vai. Vocês têm 5 anos, o mercado vai ser. E a Dilma fez a mesma coisa. Mudou agora. Quem foi um exemplo, as usinas Botox, foi um caso desse, tudo bem, investiu, a regra mudou, de agora adianta energia nova e velha, mas quem está ali há 1 ano, 2 anos, vou tratar como nova, essas coisas que tem. E negociou, entendeu? É uma transição desse tipo que eu acredito. Agora, uma transição, que o cara chega lá, agora registra um contrato. Não, eu tenho um direito já por 20 anos. E ainda tem uma série de emenda supressiva. Pô, tem 36 emendas supressivas para excluir o dispositivo que dá uma certa transição no desconto do uso da rede para consumidor. Né? Eu acho que é bem polêmico isso, né? Porque apesar de ter tido nas usinas Botox e tal um tratamento diferenciado para quem estava naquele meio do caminho, a gente tem um histórico, né, de respeito aos contratos, de respeito às outorgas. E isso talvez não esteja sendo contemplado por essa medida provisória. Mas o consumidor não é respeitado. Porque alguém paga por... Essa é que é a questão. Alguém paga por isso. É como se o dinheiro caísse do céu. Fica cômodo, né? É muito fácil resolver esse problema. Olha só, eu vou escolher o restaurante mais caro, vou convidar vocês para almoçar e vou mandar a conta para o Rui. Acho uma boa ideia. Porque você está em Brasília. Você é lá representante dos produtores independentes, nós aqui somos só representantes dos consumidores. Então, na verdade, é isso que lamentavelmente acontece, porque no fundo, é o que nós fica claro para nós, é que no final das contas a conta sempre vai cair para nós. Não, tem 2 caras que pagam, só tem dois seres que pagam, ou é o consumidor ou é o contribuinte. Não inventaram... Exato. Por acaso somos todos consumidores e contribuintes aqui, né? Só eu complementar, a coisa ficou tão... A imagem de quem usa isso tem ficado tão ruim que já tinha, antes da medida provisória, grandes empresas defendendo o fim de subsídios, inclusive para ela mesma, né? Entendeu? Claro que agora, na medida provisória, vira aquele balaio de gato, então o cara já não está defendendo assim tão explicitamente. Mas já tinha muita gente abrindo mão, porque a imagem era muito ruim. Essa questão é tão relevante. Nós fizemos, a Frente Nacional fez uma carta para todos os ministros do CNPE sobre a questão da CDE. Os ministros do CNPE, sobre a questão, relatando o que é a CDE, dizendo o absurdo que é, do crescimento contínuo e... Parece até os eventos extremos estão ficando cada vez mais extremos. Para todos os ministros, são 13 ministros, eu acho, hoje, que compõem o Conselho Nacional. Olha, 2 ministérios agradeceram o envio da correspondência. 2 ministérios. Foi o Ministério do Meio Ambiente e, por incrível que pareça, Portos e Aeroportos. Nenhum deles, nem da Fazenda, nem do Planejamento, nem do Ministério do... O que significa que essa preocupação, quando o pagador é outro, não existe. Entendeu? Barata, deixa eu pegar esse gancho da CDE. E, assim, 100% de acordo com você, Barata, mas tem algumas coisas que a gente sempre joga para o subsídio, para o Congresso, tem dever de casa do setor elétrico que nós não estamos fazendo. Vou dar um exemplo que aconteceu, nós 3, eu, Joísa e Edivaldo acompanhamos, e vai acontecer de novo agora no fim do ano. Fala aqui da CCC. A segunda maior despesa da CDE é a CCC. Terceira hoje. Desconto. Hoje é a terceira. Tem 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Bom, segunda ou terceira, mas são 10 bilhões de reais, é muito dinheiro. Muito. Nós 3 aqui, eu, Joísa e Edivaldo, acompanhamos o esforço que foi feito para interligar a cidade de Manaus. Linha de 500 kV, circuito duplo, rasgando a selva amazônica, eu conheço muito bem a Amazônia. Tremendo esforço. Está operando com 65% do parque térmico que estava lá em Manaus consumindo CCC por questões de divergências de critério de planejamento para o critério de operação. A EPE planejou um circuito duplo, 500 kV, com cabo guarda, o INS disse que mesmo assim vai cair um raio. De volta que andou num trecho de linha como eu andei, caiu um raio numa linha de 500 kV, com cabo guarda, cabo para-raio, é difícil. O mesmo raio cair nas duas é quase que, assim, não vou dizer impossível, porque é uma palavra muito pesada, mas é muito raro. Você, Barata, operou no INS assim, não pode, porque toda vez que desliga, pode desligar o outro, não sei por que lá, será que raio?
Por isso é que eu digo que a questão é muito mais profunda do que atacar apenas a questão de CDE Pois é, tributos, entendeu? Me permita, nós estamos fazendo o mesmo esforço para interligar a última capital, Roraima. que é Sim. Boa Vista. Sabe o que vai acontecer? É a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Agora, Não, nós temos que cobrar do poder concedente, temos que cobrar do legislativo, todo esse fim. Mas tem que fazer o dever de casa, senão fica frágil a nossa postura. olha só, acho que tem muitos pontos aqui. É muito importante você ter trazido essa batalha que nós travamos há décadas. Esse testemunho de uma batalha que nós travamos há décadas, seja dentro ou fora da ANEEL. A gente até escreveu um artiguinho que até foi para um projeto Amazônia 2030, mostrando uma coisa. O Brasil propala aos 4 ventos a ideia de que nós já fizemos a nossa lição de casa na transição energética. E quando a gente vai analisar a realidade da Amazônia, da região amazônica, por mais que ela seja o berço dos grandes projetos recentes de hidroeletricidade, a gente tem um gap absurdo lá. Porque não apenas, quer dizer, a gente tem os sistemas isolados, você pode pensar, talvez não tantas pessoas, cerca de 3 milhões de pessoas, ali estão em comunidades remotas e tudo mais, mas essas 3 milhões de pessoas, elas, na verdade, não têm as suas necessidades atendidas plenamente. Os níveis de consumo delas são menores do que correspondentes ou equivalentes no sistema interligado. Grande parte dessa energia é, sim, gerada a partir de combustíveis fósseis e os custos são transferidos para os demais. Então, aqui tem um ponto aqui, o Rui, voltando lá na história, talvez ali da tarifa social e tudo mais. Assim, o mundo mudou. Nós hoje temos muito mais dados. As companhias têm dados, nós aqui estamos com os nossos telefones gerando dados loucamente a todo momento, que podem ser acessados pelas utilities e que poderiam ser acessados, no fundo, para melhorar as nossas políticas. A gente tem microdados para poder definir, para poder focar. Eu lembro que há uns 10 anos atrás eu tive a oportunidade de participar numa discussão internacional. O Banco Mundial tem uma plataforma, que é uma plataforma para reforma de subsídios de energia. Isso não é coisa que é tratada levianamente. E o Brasil, eu lembro que na época fui fazer uma apresentação sobre a experiência do Brasil, que é muito bem sucedida no seu programa Luz para Todos, que conectou, nos levou a níveis assim, de acesso universal. Mas o fato concreto é que a gente transfere, e isso é uma característica diferenciada, esta conta toda para os demais consumidores. O Tesouro não comparece. E mesmo em países assim de mais baixa renda e tudo mais, o Tesouro dá a sua contribuição. Então, aqui, o que é o ponto aqui? Primeiro, quando a gente traz toda essa responsabilidade para o consumidor, seja porque, de fato, a gente não tem muito espaço fiscal, a gente cria esses incentivos que empurram lá para a CDE, empurra, né? A CDE recepciona a CCC lá na medida provisória 579, virou a conta movimento. Divaldo ali é um economista, é a conta movimento do setor elétrico. Ela é o lugar das ineficiências. Não é? Então, aqui a gente tem que fazer uma lição de casa para poder fazer um enfrentamento mesmo disso que você colocou, Rui. Assim, a CCC, o que ela cobre? Vamos lá, a Lei de Desestatização da Eletrobras criou 3 fundos. Um deles para promover redução dos custos, redução estrutural nos custos de geração de energia na região amazônica. 295 milhões de reais aportados durante 10 anos, anualmente, pela Eletrobras, para programas, projetos, iniciativas que reduzissem estruturalmente esses custos de geração. Quanto foi aplicado até hoje? 0. Né? O que aconteceu? O dinheiro ficou lá sobrando. O que aconteceu? Foi usado para reduzir o quê? As tarifas no Amapá. Sim. Não é? E ali, então, fica ali. Então, de novo, redução de eficiências. Eu, esses dias, estava falando, é seu filho. Esse recurso é do seu filho, que está para nascer. Você entendeu? Então, é o seguinte, a gente poderia pegar, fazer os projetos, projetos que promovessem redução estrutural, levassem uma vida mais digna para aquelas pessoas, consumindo níveis muito maiores do que 80 kWh, Rui, podendo fazer o uso produtivo do consumo, o uso produtivo da energia, porque se eu tiver com arranjos híbridos, energia solar, eles vão poder produzir energia durante o dia, ter atividades produtivas, ter um outro nível de vida, ajuda o ambiente, ajuda a renda, ajuda a sociedade.
Isso sim é aplicar no futuro. Agora, o que a gente faz, não. A gente todo dia vai lá e saca do futuro e consome hoje sem aumentar a eficiência. E essa proposta agora está colocada para o setor de petróleo. A gente fica lá com os déficits, quer dizer, então o Tesouro não aporta no setor de energia elétrica e ainda por cima, ainda vai lá sacar do futuro. Sim. Acho que essa fala de Joísa foi super importante porque nesse mote da tarifa social, o governo traz muito a perspectiva da justiça energética. Mas me parece, né, que está bem claro aqui para a gente que a justiça energética ela não é feita somente com uma tarifa gratuita, né? Você precisa pensar em outros elementos para garantir o acesso, para garantir uma dignidade, um consumo mínimo que não seja só uma geladeira e uma lâmpada também, né, Rui? Então, Barato, você Exatamente. como... Veja só, Juliana, a Joísa falou em 3 milhões. 3 milhões estão nos sistemas isolados que são atendidos pelas distribuidoras. Tem mais 1 milhão que não é atendido por distribuidora nenhuma. Sem acesso. Sem acesso. E algumas sem até certidão de nascimento. Por isso é que a questão social, ela também está envolvida aí. Então, realmente, e nós temos muitas, centenas de iniciativas, só que as iniciativas esparsas, sem uma gestão que a Joísa foi até mais longe, falou de múltiplos ministérios. Nós temos iniciativas no Congresso, iniciativas na academia, nos governos estaduais. Múltiplos ministérios, mas você falou, você no CNPE buscou comunicação com todos os ministros que lá sentam. E veja, nenhuma resposta, nem do Ministério da Você Fazenda. disse que teve duas. Não, mas do Ministério da Fazenda, Ministério de Minas e Energia e Planejamento. Veio do Portos e Aeroportos, é um ministério importante, mas não tem nada a ver com energia. Com energia. Não tem nada a ver com energia. Então, veja, essa questão da eficiência e da justiça energética é extremamente importante. E nós sabemos que a gente consome mal mesmo. Nós consumimos mal. Existe um espaço enorme para aumento da eficiência e isso também não é abordado. Isso não é tratado. É isso aí, Bart. Agora eu volto no número lá do Rui sobre a CCC em Manaus. A CCC em Manaus está 10 bilhões por ano há 3 anos. 9, 10 e tal. São 30 bilhões em 3 anos. E nos anos anteriores, só a CCC era mais 5, 6, 7. Se vocês somarem isso aí da interligação para cá, dá uns 60, 70 bilhões. Veja, com dinheiro. Enquanto não resolver e a decisão lá de Manaus de desligar as térmicas ou não é por causa da discussão de critérios. Se desligar tudo, falta luz. E o exemplo que o Rui deu, tudo bem, pode faltar, mas uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 15 anos. Ele deu o exemplo do Amapá, que eu fui lá um gestor da crise, e o problema era 3 transformadores, só tinha um funcionando, 2 funcionando, se parasse um, parava os 2. Aí a questionamento, o Rui está certo, por que desligar as térmicas? E o voto do diretor-relator, quando interligou o Amapá, o voto do diretor-relator da ANEEL foi que não deveria desligar as térmicas, por causa disso que o Rui está dizendo. Mas o certo era, a linha foi construída para desligar as térmicas. Em Manaus, a linha construída para desligar, e nós não desligamos. Então, quanto se utilizaria de benefício social com os 60 bilhões? E os 10 bilhões de dólares. Os mesmos políticos que não deixam de ligar. É político, por isso que eu estou dizendo, se não mexer na governança e tal, a gente não resolve, nem não toca no problema. Bom, eu vou parar aqui, porque senão eu ia dizer quais foram as emendas que ele fez agora. Tem um ponto aqui que conversa com uma mas discussão. Mas está certo, é isso conversa mesmo. com um argumento que o Barata trouxe. O Barata disse, olha, a gente já teve momentos de reforma lá atrás e eles eram caracterizados ou também lá estavam presentes dissensos importantes. E o que tem de diferente hoje? Eu acho que tem um elemento super importante, que é o advento das redes sociais. Sim. Então, o que eu diria para vocês? Eu acho que o setor também tem que fazer um esforço melhor de comunicar. Porque, por exemplo, quem está definindo ou quem está conseguindo montar estratégias de comunicação efetivas não é necessariamente aqueles que estão buscando ali as melhorias da eficiência do setor, entendeu? Vamos lá, a gente tem aqui, mas a gente transforma tudo hoje em hashtag.
Então é o hashtag taxar o sol, é o hashtag portabilidade da conta de luz. Pô, a gente precisava de um hashtag para chegar e trazer luz para esses elementos que vocês estão falando. Lembra lá da interligação do sistema Acre-Rondônia também? Quanto tempo ela ficou pronta? Quanto tempo a gente já pagou, por exemplo, por usinas que estavam prontas para gerar e a gente teve atrasos que não eram atrasos técnicos, que eram atrasos conhecidos, atrasos indevidos. E aí, então, vai. É 1 bilhão para cá, 1 bilhão para cá, e não sei o quê. Então, talvez aqui tenha um ponto para você. Quer dizer, como desenhar estratégias de comunicação que apontem para esses desperdícios? Olha só, nós estamos hoje, eu e o Rui temos participado ativamente no Grupo Equilíbrio, que é um grupo que foi constituído lá em 2023, ainda na fase da discussão no Senado da lei das eólicas offshore, e continua agora por conta da lei aprovada e vetada. E tem se feito um esforço enorme usando redes sociais, não é, Rui? O esforço é enorme, mas o resultado, tudo indica, é pífio. Infelizmente, o resultado é muito pequeno. Você está com os influencers errados. Não, não, Gisa. Estamos procurando o que tem de melhor. O que tem de melhor. É porque é impressionante como os senadores eles são insensíveis. Essa é a constatação. Porque existem instrumentos, e aí eu vou dizer aqui no português claro, né? Grupos de pressão extremamente fortes. São grupos de pressão extremamente fortes. Nós estamos distante ainda das eleições de 2026, porque um deputado perguntou para mim, mas por que vocês não formam uma frente parlamentar para vir aqui? Nós temos um grupo enorme. O Grupo Equilíbrio, ele congrega praticamente todas as associações do setor, com exceção de 2 ou 3, e tem lá a Fiesp, a FIENG, É um Fase Plus? É um Fase Plus porque, Juiz, além do setor, tem a indústria, tem a FEComércio. Ainda assim, a nossa chance de sucesso é muito pequena. Porque esse é um dado de realidade. Esse caso do Acre e Rondônia, que a juíza lembrou, a solução, o Brasil inteiro conhece, foi simples. A diretoria da ANEEL chamou o governador de Rondônia, por que você não deixa interligar? Porque perco o ICMS. Ele foi direto, não quero perder o ICMS das térmicas. Aí, quanto custa? Fizemos uma conta, nós vamos incluir na RAP, dar um valor pequenininho, durante 5, 10 anos, não me lembro. Nós estávamos lá e resolveu o problema. Mas a gente também, na época a rede social não era como hoje, mas a gente fez questão de divulgar isso, que olha, o cara não deixa interligar o estado dele, ficar com termoelétrica, que era um serviço péssimo, por causa do ICMS. É isso que a juíza fala nas redes sociais. Tem que usar, a gente tem que saber... Esse número de Manaus, pouca gente sabe. Eu, por exemplo, já falei dele, mas... Parece que é muito técnico, as pessoas não dão bola. Eu acho muito difícil os políticos ficarem insensíveis. Alguém chegar e dizer, nós gastamos 80 bilhões em Manaus com termoelétrica e talvez seja melhor a gente pagar para o dono das térmicas 10 bilhões para ele ir embora. Entendeu? 3 vezes o que o ministro Haddad está lá buscando agora, não é isso? Ele está lá buscando 25, diz o seguinte, aqui tem 3. Nós estamos falando em 545 bilhões em 25 anos. São 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Esse número está muito claro. O que deu mais atenção foi quando nós fizemos essa associação com os 25 anos de bandeira vermelha. Que a bandeira vermelha eu vi assusta. Eu gostei. Mas, por exemplo... Eu acho, voltando, acho que o político, não é possível que alguém dizendo o número é esse, entende? E só um cara, só um grupo político se beneficia disso, é difícil o cara não se convencer. Alguém tem que correr risco, entende? O governo, ele não gosta disso, né? Porque é um enfrentamento, ele vai ter que enfrentar, mas ele só resolve se enfrentar, ou passa para alguém resolver. Mas, Edivaldo, concordando também com você, mas... Alguém aqui do setor, e quem aqui tem o Barata já teve também nessa posição, tem que gritar. O operador diz, olha, dá para operar sem a térmica. O operador não diz isso, com toda a franqueza. É isso que eu acho que está faltando um dever de casa aqui nosso. Para a gente poder ter esse discurso que ele está falando. Olha, aqui está tudo resolvido. E aqui em casa não está tudo resolvido. O planejamento diz de uma coisa, a operação diz outra.
Vamos colocar os dois na mesa, ver quem tem razão. Se tiver razão de um lado, desliga a técnica. Se não tiver razão, constrói-se mais um circuito, que é mais barato que os 80 bilhões. Para concluir, o 1 bilhão construiria mais 2 linhas ali lado a lado para resolver. Eu não gosto de falar isso, eu fico irritado. Isso não é culpa do governo, Edivaldo, isso é culpa nossa. Rui. Infelizmente é culpa nossa. Não, minha não. Lá atrás foi, mas agora não. Mas, Rui, acho que deu para entender aqui desse debate, né, que a gente vê um problema de eficiência, né? A gente vê um problema de eficiência muito grave que acaba gerando mais subsídios, um aumento da CDE, um aumento da tarifa, consequentemente. Vou te perguntar, né, mas vou passar essa pergunta também para os demais. Existe uma possibilidade de a gente ter um planejamento crível diante desse esfacelamento que a gente vive hoje do setor? Como é que a gente retoma essa credibilidade do planejamento e da organização setorial? Essa já é a pergunta final? Não. Eu fico preocupada com a demanda, não é com o ouvinte. Tá bom. Não, Juliana, veja bem. O planejamento aqui, nós temos a EPE, uma excelência em planejamento, consegue fazer tudo isso. O que nós temos de retomar é as rédeas do planejamento. Porque saber planejamento a gente sabe fazer. A EPE tem técnicos fantásticos lá. Mas planeja tudo direitinho, chega uma MP com... Mas eu tô falando, Rui, assim, de um planejamento mais geral, assim, não falando só da EPE, acho que de um planejamento organizacional também, né? De governança. Aí passa pelaquela questão que o Barata trouxe, tem que repensar a governança aqui, estabelecer... E assim, sentar todo mundo na mesa. É muito mais fácil, concordando com você, Barata, sentar todo mundo na mesa para estabelecer uma governança do que sentar todo mundo na mesa para todo mundo abrir mão um pouquinho dos seus benefícios. Mas a governança não pode deixar escapar essa chance. Pelo menos aqui nós fizemos o nosso dever de casa. Aí, Juliana, falta de força de vontade. Desculpa a palavra pesada, mas é isso. Se todos nós quisermos, a gente vai mudar. A gente tem condições de mudar essa governança. Já fizemos isso no passado. O Barata, que é mais antigo que eu, passou por 2 reformas que passou pela discussão da governança. Eu peguei uma, não peguei as 2. A outra estava indo no meio do mato, Barata. Joísa, você acha que a gente tem um planejamento crível no futuro ou que a credibilidade do setor ela não está assim, não está de pé? Eu estava num debate ainda essa semana e alguém estava... Aliás, essa é uma questão que aparece de sempre, né? E pessoas do setor e também mais facilmente pessoas de fora do setor. Eu pergunto, as pessoas falam assim, mas e cadê o planejamento e tudo, não sei o quê, mas o planejamento... Bom, a gente tem uma regra que o planejamento no setor não é determinativo. Essa é a premissa. É assim que foi estabelecido. E mais do que isso, o que a gente tem hoje é uma descentralização. A gente tem um número enorme de atores. Isso é muito diferente da realidade anterior. E aí eu vou fechar o círculo aqui daquela história, assim. Assim, se a gente... A pergunta, eu estava conversando com um professor nos Estados Unidos há um mês atrás, e é uma pessoa que é super importante nas reformas, nas reestruturações em energia elétrica. E a gente tem 2 formas de organizar. A gente pode organizar via mercado ou a gente pode organizar decisões e tudo através de comando e controle. Agora, organizar via mercado envolve o seguinte, olha, as pessoas vão lá, eu tenho pessoas que estão querendo ofertar, eu tenho pessoas que estão querendo demandar, e aí elas têm mecanismos pelos quais essas interações vão determinar quem é que produz, quem é que consome, a que preço e tudo mais. Então, assim, nós hoje precisamos melhorar esses mecanismos de mercado. Precisamos dar credibilidade lá na CCE, um esforço das garantias e tudo mais. Isso é muito, muito importante, ainda mais agora que a gente vai abrir. E isso é parte da governança, porque a gente também não pode ter como governança um conceito absolutamente abstrato. Não é? Então, o que a gente tem aqui nessa governança? Hoje a gente tem um operador do sistema que não é dono dos ativos de transmissão e tem um operador do mercado que opera negociações que não são necessariamente negociações de mercado, com regras de regulação prudencial e tudo mais. Então, eu diria assim, e hoje eu estava vendo um caso recentemente, tem uma consulta pública que a ANEEL abriu para tratar do tema de curtailment. E aí aparece lá na proposta para dizer o seguinte, vamos lidar com curtailment, e uma das alternativas, que não foi acolhida pela ANEEL nem na consulta pública, mas era estabelecer um mecanismo pelo qual os agentes fazem ofertas de preço, para não serem cortados. Veja, isso aqui, para mim, eu leio isso como
uma evidência importante da fadiga da governança do setor. Porque quando a gente determinou esse sistema, essa governança em que o operador do sistema não tem ativos de transmissão e não conduz mercados, a gente tomou decisões que ele, por exemplo, não tem papel nessa alocação de preço. E aí agora a gente começa a dizer o seguinte, não, mas ele devia entrar na resposta da demanda. Ah, não, mas ele agora devia ter lance aqui para curtailment e tudo mais. Então, assim, rever a governança não é sobre dizer assim, tem um pouquinho mais de planejamento, planeja um pouco mais. É dizer o seguinte, esses agentes que fazem parte de modo crítico da arquitetura do setor, eles estão fazendo as tarefas que são importantes para que a gente tenha o bom funcionamento do setor. Então, isto é discutir governança. Por exemplo, uma questão é, que planejamento é esse? Uma questão da governança. A gente hoje, por exemplo, tem uma Agência Nacional de Energia Elétrica e uma agência que cuida de gás, e o gás é usado na energia, uma parte importante, 40% do gás natural consumido do Brasil vai para o setor vai para a geração de eletricidade. Como é que se articulam esses agentes? Então, isto aqui é a governança, é pensar, será que a gente não poderia aproveitar uma oportunidade? Vamos lá, criar uma Agência Nacional de Energia que consiga coordenar essas atividades. Então, é pensar o papel da EPE, é pensar o papel do ONS, é pensar nesse contexto em que a gente tem um aumento do número de mercados, é pensar o papel da CCE, o que são as garantias, o que é a estrutura, como é que a gente dá credibilidade a essas negociações, responsabiliza esses comercializadores que vão estar atendendo ao número crescente de agentes. Por exemplo, faz parte da governança também desenhar essas relações lá do distribuidor, agora que a gente vai ter um supridor de última instância, que a gente vai ter uma separação de fio e energia, quem pode estar ali? Isto é governança. Então, assim, é uma tarefa complexa, mas eu diria que a gente tem que pensar essas funções desses agentes críticos e verificar em que medida o que a gente tem hoje é aderente a essa transformação em curso no setor. Isto, sim, é uma revisão que a gente precisa fazer. Veja, eu fico muito satisfeito dessa conversa, né, porque acho que há muito mais concordância do que pontos de divergência entre nós. E eu entendo claramente quando eu chamo de a necessidade de uma reforma ampla, geral, porque essa questão precisa ser olhada. O nosso modelo, o nosso arcabouço setorial foi construído lá em 2004, quando a matriz de produção era uma, o consumo era outra, e a ministra Dilma dizia que nós tínhamos um mercadinho de quinta, porque ela achava que o mercado ia ficar daquele tamanho. Só que o mercado não ficou daquele tamanho. O mercado cresceu. Então, é preciso realmente voltar a discutir essas questões que a juíza aponta. Questão que vai além do setor, vai para a questão da regulação macro, né? Faz sentido você ter água, gás e energia separadas? Quando a gente usa a água para produzir energia, usa o gás para produzir energia, será que não era necessário repensar isso tudo? Quando a gente fala em governança, não é só o Conselho de Administração e a diretoria das instituições, que também precisa ser revista, porque está uma... Né, a CCE está até hoje, né, tem um decreto, estabelece um novo estatuto, que não foi aprovado pela ANEEL. Que tem um diretor que diz... que tem diferenças com relação ao próprio papel da ANEEL com relação a isso. A gente hoje tem esse tipo de discussão, quer dizer, a própria visão de... Quer dizer, nós participamos de uma diretoria, a gente tinha dissensos importantes, manifestava, mas fazia discussões técnicas. Nós aprendemos muito, eu e o Edivaldo discordamos muito. E discordamos lá de acordo com o processo, não nos manifestávamos antes sobre temas sobre os quais íamos deliberar, tentávamos entender no diálogo com os agentes, tentávamos entender no diálogo com os técnicos, com o diálogo com os outros entes da administração e tudo. Quer dizer, qual é o espaço do conhecimento? E nós melhorávamos, né? Mas não sei se eu vou discordar, se eu vou concordar com a ideia do planejamento. Eu procuro responder sempre em 1 minuto e meio, dessa vez eu vou gastar 3 minutos. Eu não sei quem é o cara, não lembro mais, mas a história é o seguinte: o cara é real, era diretor de produção, está num livro que ele mesmo escreveu. Era diretor de produção de um grande fabricante, foi chamado para ser o estrategista da empresa. E chamaram ele na sexta-feira, ele tinha que responder na segunda.
E ele chegou em casa contando para o filho, nossa, eu agora vou ser o estrategista. Isso na década de 70, o ano é importante, 1972, 73. Estrategista e tal. Aí o filho mais velho dele, com 10 anos, perguntou, pai, amanhã, o que é que nós vamos fazer no sábado? Ele não sabia. Ele disse, puxa, como é que eu vou ser um estrategista para planejar 20 anos se eu não sei o que eu vou fazer amanhã? Ele chegou lá no dia seguinte e disse que não aceitava o cargo. Anos 70, a coisa era muito mais estável. Nós estamos num mundo muito mais instável, eu acho que o dinâmico, o planejamento ele agora tem que ser incremental. Eu jamais vou poder pensar para o setor energético, de maneira geral, o que, é que vai acontecer daqui a 5, 6 anos, eu não sei. Ninguém sabe, por isso que eu acho que a ideia de planejamento é boa, mas eu acho que o planejamento hoje ele só faz sentido. Aí eu gosto muito das ideias do professor Armando. Se ele for determinativo, e determinativo realizado no ONS. Entendeu? Porque o planejamento não vai passar de 5 anos. Tudo que qualquer um disser e for indicativo, fracassou. O cara vai dizer, a GD e a MMGD vai ser a EPA no PDE de 5 anos atrás, dizia que ia ser 20 gigawatts, já tem 50. Entendeu? Então eu acho que planejar para errar não faz sentido. A coisa é incremental, é passo a passo. A dinâmica dos data centers vai mudar muita coisa. Eu não sei o que é que os chineses vão fazer ainda com a solar, por exemplo, se vai aprimorar mais, se não vai. Então, eu acho que eu mudei de ideia, eu já defendi muito o planejamento de longo prazo e tal, mas a gente é dinâmico. A gente, às vezes, tem que planejar sim, mas ele é incremental e ele tem que ser determinativo e no operador. O que o operador disser que tem que fazer no próximo ano, acabou. Nos Estados Unidos é assim, o pool se reúne e vamos em frente. Edivaldo, só que a gente precisa de novo se debruçar sobre o que está acontecendo. Porque pegando um caso real, que é o curtailment, se nada for pensado, né, se nenhum mecanismo, não vou falar planejamento não, nenhum mecanismo novo for colocado, o que vai acontecer é um aumento. Porque, obviamente, se você tiver que botar eólica e solar, você vai botar onde? Você vai botar no Nordeste. Tem carga lá? Não, não tem. O que você tem que fazer? Você vai ter que trazer. Uhum. O cara coloca eólica e solar em 2 anos. E a transmissão leva 6. Com sorte. Até os cortes de geração, eu concordo um pouco contigo. Já escrevi sobre isso, veio para ficar e vai durar muito tempo. Mas daqui mais um mês, eu devo dizer alguma coisa diferente, porque as notícias que eu tenho na ANEEL é que semanalmente está chegando, quanto é? 2 gigas, não sei, de devolução. Então ninguém vai crescer mais, o mercado se arranja. Por que eu vou colocar se eu vou perder? O corte de geração foi um fracasso de todos nós, e não foi por falta de aviso. Quando o ANEEL criou a corrida ao ouro em 2019, todo mundo diz, olha, isso vai gerar uma capacidade... O ANEEL chegou, o ONS e a ANEEL chegaram a dizer, olha, não vai ter como escoar toda essa energia, não tem... E você vê, 90% dos cortes de geração em abril motivados por aspectos energéticos, ou seja, falta de consumo. Então, é um fracasso de todos nós. Sem dúvida. Agora, se encontrar um pagador para isso, o problema é outro. Eu concordo que tem que resolver, porque senão vai só piorar. Mas então, pensando... Desculpa, quer concluir? Não, eu já falei meus 3 minutos. Então, pensando nos subsídios de novo, né, que a gente começou o debate falando nisso, os subsídios e a eficiência, né? Como a gente pode, Barata, pensando em reduzir subsídios através da eficiência energética? Existe alguma solução que a gente possa fazer no sentido de... desculpa, eu falei eficiência energética, mas, na verdade, eficiência setorial. A gente estava discutindo aqui uma falta de eficiência, Rui trouxe a questão da interligação de Manaus e a continuação, né, do uso da CCC lá de uma forma descabida, provavelmente. Então, e Boa Vista no mesmo caminho, viu? Como é? Roraima. Sim, Roraima. Acho que vai ser pior, tá? Eu tenho a impressão que vai ser pior, porque a conexão de Roraima vai ser com Manaus. Né? Então, você vai ter 2 gargalos aí importantes, né, para chegar a Boa Vista, né? Mas, indo além da CCC, a gente tem alguma outra medida de eficientização desses recursos voltados a reduzir subsídio? Veja, os 4 maiores itens, né, que compõem a CDE são o desconto no fio, MMGD, CCC e tarifa social. São esses, né? Bom, desconto no fio tem que acabar. Para mim é simples assim, tem que acabar. Dá para acabar de uma hora para outra? Não, tem que ser um programa paulatino e tudo mais, já acabar.
Foi previsto o encerramento já com a 1420, né? Mas veja, qual é o problema, Juliano? Veja, o subsídio para o carvão mineral também já teria acabado. Eles, em Santa Catarina, já estenderam até 2040 e paira ainda um 42. 42, né? E paira ainda um fantasma, que está lá na lei das eólicas offshore, se cair o veto, vai para até 2050. Então, subsídio no Brasil, um presidente de uma associação disse com português muito claro, ele não aceitava que o subsídio dele acabasse, porque ele foi o último a fazer jus ao subsídio. Então, uma das coisas que a gente precisa é uma questão de enfrentamento, tem que enfrentar. E, lamentavelmente, no Brasil, mas isso é até muitas vezes colocado com uma qualidade, nós não somos do enfrentamento, nós somos do jeitinho. Né? Então, é preciso enfrentar as questões. Então, primeiro, MMGD é outro problema que precisa ser enfrentado. O que eu acho que faz jus à manutenção é a tarifa social e a CCC. A tarifa social é um problema social, então tinha que ser deslocado para o Tesouro Nacional. E a CCC, existem possibilidades de desenvolver programas, como a juíza que colocou, o uso do dinheiro da Eletrobras está parado, né, para redução do uso. Aí tem um problema que o Edivaldo colocou, porque a gente sabe, nós fizemos um painel ainda, um evento ainda há pouco, e um dos painéis era sobre a questão da descarbonização da Amazônia. E uma das perguntas que se coloca é quanto se paga de ICMS nesses sistemas isolados. Porque é exatamente isso. Os estados onde tem há uma defesa firme pela manutenção do ICMS do óleo, né? Do óleo. Então, as coisas não são por acaso. Tudo tem causa. Então, eu entendo que uma das maneiras de você resolver esse problema é fazer um diagnóstico das causas e enfrentá-las. Qual é a dificuldade? Não é da nossa natureza. A nossa natureza é do bate-papo, da resolve. Mas, Barata, eu repito, já tem gente sensibilizada. Eu até elogiei um cara só no último artigo, deveria ter elogiado mais porque eu descobri que tem mais de uma emenda. Ótima, diz, CDE 2026 está congelada no valor de 2024. Daí em diante tem mais 10 anos. Pode entrar gente, mas vai ratear esse bolo. Para mim não teve... É um teto de gastos. Não vejo nada melhor do que isso. O decreto de criação da CDE estabelece que nenhuma fonte pode... Mas a ANEEL não sabe qual é a participação de cada fonte na CDE. Porque nós fizemos essa consulta e a resposta é que eles não têm essa informação. Porque a divisão, parte da informação está com a CCE, parte está com a ANEEL. Mas governança dos dados. A emenda não se preocupa com isso. A CDE inteira, eles excluem a tarifa social. Como foi o teste de gasto lá do governo. E acabou. E eu acho, isso para mim funciona perfeitamente. 10 anos de transição com um valor congelado. O cara pode entrar, vai ganhar, mas vai ratear. O problema é passar essa emenda. Agora, essa é das candidatas a não passar. Olha, a gente está tendo aqui uma ilustração, uma evidência clara, né, que o setor ele é uma fonte de arrecadação muito importante, pelas suas eficiências e principalmente pelas suas ineficiências. Só para deixar um pouco mais claro isso que o Edivaldo está colocando, quer dizer, quando a gente estava lá nos sistemas isolados, ou quando a gente ainda está diante de geração de combustíveis fósseis mais caras lá na Amazônia, o custo dessa geração é muito maior. Sobre ele incide um ICMS, sobre o combustível, que é a arrecadação daqueles estados. Então, imaginar que um governador vai abrir mão de uma fonte de receita tão importante da noite para o dia é utópico. Então, o que ele estava reportando ali, só para deixar um pouco mais para repisar, quer dizer, que houve um caso que foi uma interligação do sistema Acre-Rondônia, em que a ANEEL foi capaz de implementar uma regra de transição. Sim. O que está faltando aqui é entender como desenhar regras de transição. Porque o setor hoje, quer dizer, nas suas múltiplas vertentes, não é, tem trazido essas oportunidades todas. A gente sabe da voracidade do fisco, mas essa ineficiência ela tem que ser revisitada. Agora, só para terminar aqui,
Eu acho que tem um ponto, a gente tem que pensar o que é uma estrutura para reformar esse setor, ao invés da gente falar da fragmentação e ficar fragmentado nos nossos desejos. Na nossa árvore, tem um amigo cientista político, ele diz que é a árvore de Natal, cada um bota seu pedido. Não é? E aí, eu não sei como, mas assim, eu acho que o setor poderia buscar formas de desenhar o que são elementos mínimos. A gente falou de um aqui, a gente falou de alguns e tudo mais. E eu lembro sempre de um arcabouço que eu vi uma vez, que é o seguinte, aquelas reformas como foram desenhadas e tudo mais lá atrás, elas tinham um princípio. Primeiro, eu tenho uma agenda. Uma agenda a gente gostaria, por exemplo, de caminhar na direção do ODS 7, ou de uma direção de um aumento de competitividade a partir da geração de energias limpas e tudo mais. Então, tem uma agenda, tem uma policy, qual é a política que vai veicular e qual é a politics, como é que a gente aprova. E tem uma figura que é uma figura de um empreendedor, alguém que entende aquilo, e que bota embaixo do braço e sai se engajando. Talvez a gente não tenha mais espaço para uma centralização na figura de um empreendedor ou uma empreendedora. Mas, na verdade, começar a entender como usar essas ferramentas de comunicação para que a gente consiga, sim, disseminar informação sobre que reforma é essa que a gente gostaria de ver implementada. Então, eu acho que, assim, é super meritório, que tem um esforço, o setor está engajado, o governo lá fez uma proposta, encaminhou ao Congresso. Assim, Rui, eu acho que o ponto é, assim, sim, existe uma oportunidade aqui que a gente tem que abraçar, embrace, não é? Vamos tentar dizer o que são os elementos mínimos que sustentam esse setor hoje e para se expandir para o futuro que a gente quer. A gente sabe que esse futuro é descentralizado. A gente vai ter eólica, solar. A gente tem que cada vez mais exigir que essas fontes venham dar sua contribuição para armazenamento. Isso é Califórnia, Austrália. Não é? Diz o seguinte, a partir de determinado ponto, você me vem aqui com a sua garantia de poder atender, não exatamente na hora que você, não apenas na hora que você gera. Nós estamos falando da digitalização, tem um ponto super importante que está na reforma. Se nós vamos criar um espaço para liberalização completa após o final de 2027, a gente precisa pensar o que é a infraestrutura de medição que vai ter que ser colocada à disposição para que a gente plenamente se beneficie aqui desses ganhos de eficiência da escolha do consumidor. Quais são as tarifas? Quais são as tarifas? Como é que a gente vai pagar por essa medição? Porque, veja, a gente tem um caso aqui no Brasil, que é a Enel São Paulo, que fez lá a sua proposta há anos atrás de um rollout completo dos medidores inteligentes. Aquele tema ainda está em curso. Então, a gente tem mais de 80 milhões de consumidores, 70 milhões que estariam ali dispostos e aptos a ingressar no Mercado Livre. Qual é a infraestrutura de medição? Quais são as redes? Então, é pensar esse futuro. A gente quer que ele caminhe na direção da descarbonização, ele é descentralizado, ele é digitalizado, ele tem que contemplar o consumidor e ele tem que ter resiliência para a mudança climática. Juliana, me permite só um detalhe, Edivaldo. Falamos aqui que nós não somos do enfrentamento, somos do jeitinho. Nós temos alguns exemplos que, se nós formos para o enfrentamento com o nosso jeitinho e a nossa criatividade, vai dar certo. Dos CMS do Acre Rondônia é um deles, mas eu vou puxar mais para trás. A CCC, na origem, subsidiava também as térmicas do sistema interligado. A lei acabou com 3 anos, 4 anos, restou só o carvão, que criou a CDE com o carvão. Mas quando se faz uma transição, seja ela assim, bem pensada ou bem discutida, nós conseguimos. O que não dá é para dar susto toda hora. Aí perde até o argumento. Mas se for trabalhado, qualquer subsídio, na minha opinião, se for trabalhado uma transição razoável, que atenda os dois lados, esse da CDE que você falou, 10 anos, acabaria o problema rapidamente. Acabaria não, mas atenuaria bastante. Então já tem o apoio de uma associação, né? Não vou dizer qual é. Estamos com 1/5 do caminho andado. Não, é sério. Bom, gente, acho que a discussão foi excelente. Agradeço a vocês aqui. De imediato, aprendi bastante. Juliana, tem um tempinho só para que eu não podia... Uma coisa muito importante. Por favor. O que a gente está mudando agora. Vai ser bom? Eu acho que vai ser bom. A ideia é boa, a gente não sabe ainda o resultado.
Mas, veja só, nós temos um problema cultural. A gente quer reduzir o subsídio, hoje, ou realocar o subsídio. Agora, o Mercado Livre vai pagar parte da conta de eletronuclear, etc. Ótimo. A minha preocupação, eu já falei isso antes. Bom, como agora todo mundo vai pagar, antes a conta era só do consumidor cativo, estava alta, então eu vou criar mais subsídio. Entendeu? Surgiu, vi na agência Infra que, olha, agora o governo quer colocar no leilão de reserva o subsídio ao famoso duto gás, ou Brasduto. Entendeu? Que agora a conta é paga, então o valor em reais por quilowatt-hora vai ficar menorzinho. Então isso preocupa, é uma cultura. Eu quero dizer, a percepção individual vai diminuir. E depende muito de nós. Eu acho que a juíza tocou no ponto porque pouca gente tem feito isso assim da maneira, não é usar rede social de qualquer maneira. A gente tem feito isso em jornais e tecnicamente para dizer, olha, tem coisa errada. A palavra, eu não tenho outra, mas é meio que desqualificar algumas ideias de que sem o subsídio as coisas se acabam, que não é bem assim. Agora eu encerrei de fato. Senão a juíza tem um ataque. Uma das constatações, né, é da complexidade do setor. E eu chamo a atenção, num programa da Globo News, sob a gestão da Mônica Waldvogel, quando se falou na questão da reforma, ela terminou dizendo exatamente isso, constatando, né, a complexidade do setor. Então, não é puxar a brasa para a nossa sardinha, porque a gente atua no setor, mas é muito complexo, tem impacto na vida de todo mundo, tem impacto na economia tremendo e precisa ser olhado com atenção pelo governo, mas também pela sociedade. Então, é importante que esse programa tenha essa virtude, né, de permitir que mais pessoas conheçam os problemas que nós temos no setor. Nós temos um setor que durante muitos anos foi reconhecido no mundo como um setor que funcionava bem, mas hoje, pelo menos é a minha opinião, nós não estamos funcionando bem. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada do Iluministas. Reformar antes do colapso. Agradeço imensamente aos nossos convidados, Joísa Dutra, Luiz Eduardo Barata e Rui Altieri, pela profundidade nas discussões. Agradeço também ao nosso debatedor, Edivaldo Santana. Não esqueçam de acessar nosso portal e nos seguir nas redes sociais e no YouTube. Lembrando que o Iluministas é uma realização do Instituto Pensar Energia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!